Glória a Deus, programa Conexão Mais Vida aqui na sua rede Rádio Mais Vida. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios nossa irmã Ketiane, para a glória de Deus. E agora a gente vai conversar um pouco e entender a sua história na música, né? Ela falou aí já no início, se apresentando, que louva a Deus aí há mais de 20 anos, né? E como ela falou que tem aproximadamente 40 anos, então há mais da metade da vida dela é só no Ministério do Louvor. Então, queria conversar com a senhora, que a senhora falasse um pouco como foi que começou a sua trajetória na música, começando aí a louvar a Deus. A senhora que se converteu já novinha, né? Já quando criança. Então, fala um pouco aí do início da sua trajetória cristã, na música. Fique à vontade. Então, acho interessante dizer para os irmãos como eu me converti, né? Sim. É sempre bom a gente saber como foi o começo da nossa caminhada com Deus, independente, assim, até antes da música, né? No meu caso, foi antes da música. Eu me converti com 9 anos. Sério. Ninguém era cristão na minha casa. E eu sempre fui, assim, aquela de vez em quando, eu só sossegava quando alguém me levava para a igreja. E podia ser qualquer uma igreja, mas eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Às vezes a minha mãe fazia assim, pronto, começou. Meu Deus, essa menina. Onde é que eu vou arrumar uma igreja para te levar? Não sei, mãe. Mas eu preciso ir para a igreja. Começava. E antes de eu me converter, meu pai conheceu um presbítero, né? Pastor Marcos Lira, e o pai dele, acho que era presbítero Severino Lira. E eles foram bem importantes na conversão do meu pai. Hoje não. E aí eles deram uma Bíblia e meu pai veio me contar. Meu pai era espírita. E ele veio me contar que ganhou uma Bíblia de presente. Olha, filho, o que eu ganhei de presente. Estava no carro dele, né? Aí eu, pai, isso é uma Bíblia, ele é. Pai, tu vai subir para ler para mim? Ele, minha filha, eu posso subir para ler um pouquinho para você. Porque não tinha tantos materiais em braille, né? Aí ele passou somente 2 horas lendo a Bíblia para mim. Olha que Porque eu abria e dizia, lê essa parte. Que livro é esse? E a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos. 9 anos. Então, no caso, a senhora também já nasceu cega. Sim, eu nasci cega por causa de um retinoblastoma, né? Sério. Que foi aquele mesmo câncer que a filhinha de Tiago Life teve. Só que nos dias de hoje, a gente tem uma perspectiva de cura muito maior, né? Inclusive, fica aqui a dica. Se você vê o olhinho do seu bebê, parecendo aquele olhinho de gato, aquela coisa meio branquinha, olha, já é o olhinho aviso, dele, né? Pode não ser câncer, mas pode ser. Então é bom levar para o oftalmo. Já para ter aquele ver que ele cuidado. não tem muito movimento, não se interessa muito pelas cores, não é? Então, ou se interessa, mas que ele não enxerga assim, como as outras crianças, às vezes bate, né? Então tem que levar para o médico, investigar isso. Nem tudo é câncer, né? E se for câncer, hoje a gente tem uma perspectiva de até 80, 90% de chance de cura quando descoberto no começo. Então é muito importante esse acesso às unidades de saúde, né? Isso. Muito importante esse cuidado antes, porque a gente vai guardando doença, a gente tem mania de guardar, né? Não, mas não é nada demais não. Se piorar eu vou, né? E a gente não pode fazer isso. E aí, voltando aqui para o meu testemunho, eu tinha pedido para o meu pai, e aí depois eu disse a ele, pai, eu quero ir para a igreja. E aí o presbítero Marcos Lira, ele também me deu de presente o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, as cartas aos Romanos e as cartas de Tiago a João, a Judas, na verdade. E aí eu ganhei esse material, fiquei muito feliz em braille, porque em braille, deixa eu te dizer, você reclama que tem que levar a sua Bíblia para a igreja, ai que peso, leva a Bíblia.
melhor levar só no celular mesmo, não é isso que a gente fala, né? Mas olha, a minha Bíblia tem 38 volumes em braille. Cada volume desse corresponde a mais ou menos um caderno de 10 a 12 matérias. Então, assim, se você acha a sua pesada, pensa na minha, tá bom? Eu não posso levar a minha Bíblia toda em braille para um culto. Eu realmente tenho que levar no celular e no coração. E aí a gente... eu ganhei, estava lendo, e aí eu fui convidada pelo pastor Djalma Muniz, que é um pastor congregacional, na época eu estava na igreja congregacional de Casa Amarela, um pastor que eu amo muito, 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 e ele foi lá na minha casa, e a minha mãe disse, eu tenho uma filha cega, mas ela ama ler a Bíblia, eu vou chamar ela para conversar com o senhor. E aí ele disse, minha filha, começa a Bíblia aí. Eu olhei, o senhor consegue ler? Ele não, ficou todo tímido assim, né? Eu sou uma criança de 9 anos, ele sem saber, sem ter acesso ao braille ainda, mas ele me convidou para ir para a igreja, eu fui, e nesse dia eu me lembro que eu estava pregando uma missionária, que até hoje eu penso que a missionária é de May Williams, porque eu me lembro da voz dela assim, nitidamente, sabe, nitidamente, pregando. E aí, anos depois, eu encontrei ela no Spar da Alma, que é um projeto de 2 igrejas, a Igreja Presbiteriana do Pina e a Igreja do Nazareno, da Tamarineira. E quando eu encontrei, que eu ouvi a voz dela, eu falei, meu Deus, foi essa mulher que pregou quando eu me converti. Ela pregava sobre batalha espiritual, que a gente tinha a espada do Espírito, o escudo da fé, que a gente tinha que lutar contra Satanás e a gente tinha que se alistar no exército de Cristo. E foi isso que eu fiz. Eu me alistei no exército, estou batalhando até hoje, me converti com 9 anos, ela orou por mim. E depois assim eu fui ouvindo a voz do Senhor, entendendo que o amigo, que o pessoal dizia que eu tinha um amigo imaginário, não era imaginário, era bem real. E o nome dele era Jesus Cristo, que falava comigo, que me conduzia o tempo todo, desde que eu nasci, que tinha um projeto lindo na minha vida. E eu costumo comparar muito o meu testemunho com aquele cego de nascença, de João 9. Que quando os discípulos chegaram, que Jesus olhou para ele, os discípulos olharam também e disseram, mestre, quem pecou? Esse ou seus pais? E Jesus disse, nem ele, nem os pais. Mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E eu também tenho esse testemunho, sabe? Eu não fiquei cega por conta de um retinoblastoma por causa de pai e de mãe. Eu não fiquei cega por causa de um erro genético, como muitos podem pensar. Eu fiquei cega para que eu pudesse anunciar Jesus Cristo, a luz do mundo. E para que a glória dele fosse, através da sua vida, apresentada, né? Com certeza, sabe? A gente tem muita coisa assim. Quando eu me converti, Jesus começou a me falar sobre muita coisa que eu viveria. E eu acho que se o Espírito Santo falasse tudo que ele tem pra gente, e a gente dizia, não, tá bom, vou desconverter, que eu não aguento não, isso não. Eu Senhor, eu não imagino, isso não é possível, isso é coisa de doido, eu tô, né? Então o Espírito Santo tem que ir contando assim, a conta-gotas, né? Porque senão a gente não acredita. Tem que ir contando o próximo passo, depois o próximo passo. Eu dizia a todo mundo que eu ia casar, que meu casamento ia servir também para glorificar o nome de Jesus, que eu junto com meu marido, a gente ia exaltar o nome de Jesus e